falar um pouquinho de tecnologia, né? A gente falou, desculpa, a gente falou bastante dos termos e das situações e trazer um pouco como hoje nós, como fornecedores, a gente pode ajudar a loja nesse sentido, né? Primeiro ponto, a questão do site, a política de privacidade, né? O site da Altimus hoje, que a Altimus oferece para a loja, você tem a disponibilidade de colocar uma política de privacidade lá. A gente já tem até uma orientação padrão já de como fazer essa política de privacidade. Assim como nos formulários, onde você coleta os dados do usuário do seu site, você tem a possibilidade também de botar um checkbox ali para que ele consinta com o envio das informações, né? Falando no relacionamento de troca de mensagens e tudo mais, nós temos o nosso módulo de CRM, de relacionamento, e a possibilidade de integração com o WhatsApp. E aí é um ponto muito comum hoje das lojas, aquilo que a gente falou, né? O vendedor tem o telefone dele, o contato dele, né? E a partir do momento que ele está representando a tua empresa, mas é um aparelho dele, tu não tens muito controle sobre como ele está se relacionando e o que ele está se relacionando com os teus clientes. Então, nós temos hoje o CRM integrado com o WhatsApp, onde, num único número, todas as conversas da loja vão estar gerenciadas pelo sistema. E aí, aquela questão de, perdi backup e tudo mais, em grande parte resolvida. E o WhatsApp integrado pelo Altium, você tem a possibilidade de, na conversa, mandar algum tipo de mensagem solicitando consentimento para facilitar essa questão, né? Então, a gente tem um registro, uma mensagem assim, olha, a gente está fazendo contato aqui porque você fez contato, você mandou os seus dados através de um portal e tudo mais, então esses seus dados vão ser usados para esse fim. Então, facilita, é mais um registro para a loja ter essa segurança, né? Exportação de dados, né? Não deveria, mas às vezes é comum para fazer algum tipo de trabalho, fiz negociação com o cliente, vou fazer um contato de cobrança, por exemplo. E, eventualmente as lojas precisam ter, e aí, claro, deveriam ser usuários mais avançados, administradores, a possibilidade de exportação. O Altimus já tem todo um controle hoje de quem está exportando dados de pessoa física. Então, se o teu funcionário que tu deu a permissão para exportar dados, ele tira uma listagem de pessoas físicas, a gente tem hoje a rastreabilidade de quem, quando e quais dados que foram exportados por dentro do Altimus, tá? Além de toda a parte de infraestrutura, né? Garantindo que esses dados estão em nuvem e seguros para que, por exemplo, time interno da Altimus tenha acesso aos dados de pessoa física. A gente tem essa segurança toda hoje, falando aí como que a tecnologia entra para auxiliar as lojas nesse ponto, né? Tem muitas situações que eu queria jogar aqui. Na sequência, eu vou te fazer uma pergunta. Tu começou a falar de alguns casos de fiscalização assim, assado e tal. Vamos falar na prática assim, ó. Se eu tiver algum tipo de incidente, o que pode impactar na operação da loja? Vazou algum tipo de dado, como que a loja pode ser penalizada em relação a esse tipo de incidente? Legal. Hoje nós temos, na verdade, desde 2021, né, nós temos sanções administrativas que esta Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela pode aplicar contra empresas que descumprirem com a LGPD. E essas primeiras sanções administrativas elas poderão ser aplicadas nessas 8 empresas que eu acabei de listar, que são as primeiras que foram, que está tendo um processo ativo de fiscalização. Mas digamos que você está sendo fiscalizado. O que pode acontecer? Hoje, a LGPD ela dispõe de 10 sanções administrativas que podem incorrer no teu negócio caso dê um problema. E não falando apenas de, por exemplo, um vazamento de dado, mas qualquer problema de, por exemplo, eu sou um titular de dados, eu pedi o meu dado para a sua empresa e você não me forneceu em tempo hábil, ou você não tem um encarregado, você não tem um tratamento correto, e eu peço para sua empresa. E você não me responde ou me responde de uma forma incorreta. A partir disso já pode gerar uma sanção administrativa, né? Então vamos lá, quais são as sanções administrativas que podem incorrer? E essa ordem que eu vou falar agora, ela não é uma ordem necessária para aplicação, ou seja, não é nessa ordem que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela pode sancionar você. Ela vai te sancionar de acordo com a gravidade da infração, né? Mas vamos lá, quais são as sanções? Uma das primeiras é a advertência. Então, a ANPD ela vem na sua empresa e fala, cara, você precisa se regularizar num prazo de 60 dias, sob pena de que ele pode, sim, te dar uma consequência por isso.
né? Estipula no momento da advertência. No momento da advertência, exatamente. Quais são as outras sanções? Uma multa de até 2% do teu faturamento por infração, limitado a 50 milhões. Existe um mito que muitas pessoas acreditam que tomei uma multa da NPD, eu vou tomar uma multa de 50 milhões. Isso não é verdade, tá? A verdade é de 0,1% até 2% do teu faturamento anual. Se o teu faturamento anual for tão grande que 2% dele represente 50 milhões, aí sim você vai ter, né? Pode chegar a isso. Pode chegar a 50 milhões. E o importante é por infração. Então, se você tiver, por exemplo, 2 infrações, é até 4%, limitado a 100 milhões de reais, né? Além disso, temos também multas diárias. Então, se a infração for um pouco mais grave, você vai receber uma multa diária até regularizar aquela infração. Uma que, ao meu ver, é uma das mais graves, que é a publicização da infração, ou seja, você vai receber um marketing negativo extremo em cima da sua marca, né? Você vai ser publicizado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a sua marca, o seu site, a sua logo vai estar disponibilizado em canais públicos, mostrando, cara, ó, a empresa X não cumpre com a LGPD, o que isso pode quebrar uma empresa, pode acabar com a reputação dela, e sanções mais graves do que essa, como, por exemplo, o bloqueio do seu banco de dados, parcial ou total, a proibição do tratamento de dado, parcial ou total, porque se a gente chega num tópico, num ponto de a NPD entrar na sua empresa e falar, cara, você não pode mais tratar dados, como é que você vai vender um veículo? Você não consegue, porque você não pode mais tratar dado, exceto se você vender para uma pessoa jurídica, né? Se você vender para uma pessoa jurídica aí, ok. Mas mesmo assim, vamos lá, você tem colaboradores dentro da sua empresa, você não pode mais tratar dado deles, então você não pode mais registrar aquelas pessoas, você não pode mais ter acesso àqueles dados. Então pensa o quanto que isso é grave, né? Um outro mito que é importante a gente quebrar agora é o seguinte, a NPD ela vai me multar, acabou, fechou a empresa. Não, existe o devido processo legal. Então, eles vão montar um processo, eles vão te notificar e a partir daquela notificação vai existir um processo. Vai ter ampla defesa, vai ter o contraditório, como diz a nossa Constituição Federal, né? Então, você vai poder se defender. Não concordei com aquela decisão, você vai ainda poder ir para o judiciário, assim como é, por exemplo, uma multa de trânsito. Né? Todo mundo já tomou uma multa de trânsito, acredito que a maioria já deve ter recorrido. Você recorre em várias instâncias administrativas e ainda assim, se não deu certo, você pode ir ao judiciário, né? Então, o processo na Autoridade Nacional de Proteção de Dados ele vai funcionar mais ou menos dessa forma. Tá? E sempre a ANPD, por enquanto, ela está falando o seguinte, hoje nós temos atividades voltadas para como se fosse uma escola. A gente quer disseminar a cultura de proteção de dados. A gente quer mostrar para o pessoal como que a fiscalização vai acontecer. Após isso, mesmo mostrando o que vai acontecer com esse lapso desde 2001, com as sanções ativas e a lei desde 2018, e as empresas não estão nem um pouco preocupadas, aí sim, eles já vão entrar, como a gente chama, com os 2 pés, né? Eles já vão entrar com tudo.